A segunda turma do Supremo Tribunal Federal atendeu a um pedido da defesa do ex-presidente Lula e retirou a delação do ex-ministro Palocci de uma ação contra ele na Lava Jato. Com a decisão, na prática, o que Palocci disse não poderá ser usado contra Lula no caso em que o ex-presidente é acusado de receber vantagens indevidas da Odebrecht. Segundo o Ministério Público, ele teria recebido um imóvel em São Paulo para a utilização do Instituto Lula, além de um apartamento em São Bernardo do Campo para moradia e diversos pagamentos ilícitos para ele e para o Partido dos Trabalhadores. A defesa do ex-presidente argumentou que o fato de o então juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, ter incluído o depoimento de Palocci no processo poucos dias antes das eleições presidenciais representou quebra de imparcialidade. O relator, ministro Edson Fachin, negou o pedido. A defesa recorreu à segunda turma. Hoje, Fachin foi o único a votar contra o recurso da defesa. Ele argumentou que as declarações de Palocci não causaram prejuízo à defesa. Em meu modo de ver, não se demonstra que a atividade processual teve como norte a inclinação por determinada hipótese acusatória, mas tão somente possibilitar em sede de sentença o adequado enfrentamento da matéria afeta à atividade colaborativa. Mais do que isso, assentou o juiz da causa que essas informações não constituem inovação relevante em relação às declarações previamente prestadas pelo Correio, de modo a não configurar prejuízo à defesa, circunstância que, além de inviável dissenso nesta sede de habeas corpus, não foi impugnada pela sempre atilada e escorreitamente combativa defesa. Segundo o ministro Ricardo Lewandowski, ficou demonstrado o constrangimento ilegal imposto a Lula, o que impõe a exclusão das provas ilícitas. A determinação da juntada dos termos de colaboração de Antônio Palocci Filho, os moldes acima mencionados, consubstancia, quando menos, inequívoca quebra da imparcialidade. Diante desse cenário, concluo que a juntada de ofício após o encerramento da fase de instrução, com o intuito de gerar, aparentemente, de gerar fato político, revela-se em descompasso com o ordenamento constitucional vigente. O ministro Gilmar Mendes acompanhou o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Disse que Moro quis criar um fato político. O acordo foi juntado aos autos da ação penal cerca de 3 meses após a decisão judicial que o homologara. Essa demora parece ter sido cuidadosamente planejada pelo magistrado para gerar um verdadeiro fato político na semana que antecedia o primeiro turno das eleições presidenciais de 2018. Ressalta-se que, ato contínuo à juntada dos termos do acordo, foi determinado o imediato levantamento de seu sigilo, com a clara finalidade de que fosse dada publicidade às imputações dirigidas ao réu, sem que as circunstâncias narradas no acordo fossem relevantes para a ação penal em andamento, já que, como dito, a fase de instrução processual já havia se encerrado. Outros 2 ministros que integram a segunda turma, Carmen Lúcia e Celso de Mello, não participaram da sessão. A segunda turma também decidiu, por 2 votos a 1, permitir que a defesa de Lula tenha acesso a trechos do acordo de leniência da Odebrecht, que envolve o ex-presidente. Com isso, o processo, que já estava prestes a ser julgado, dá um passo atrás. Sérgio Moro disse que o ex-ministro Palocci já havia prestado depoimento na mesma ação penal sobre o ex-presidente Lula e que a inclusão da delação não revelou fatos novos. Moro disse ainda que a inclusão visou a garantir a ampla defesa, juntando ao caso elementos que eram relevantes. Lembrou ainda que, como juiz, não proferiu sentença nesse caso, que condenou o ex-presidente Lula em outra ação penal muito antes de qualquer campanha eleitoral, e que a decisão foi confirmada pelas instâncias superiores.